E o Lemão falou uma coisa muito interessante. Nós estávamos fazendo uma live com os irmãos de, de, de Salvador. Ele falou uma coisa interessante, né, daquela, daquela questão do crente que ele tem que viver desimpedido das coisas que o agarram a esse mundo. Eu me lembrei que anos atrás eu aprendi com ele também a questão do ciclista. Não é? Ele estava falando daquele versículo de Coríntios, que o atleta, como é que fala lá, que o atleta não... Ele corre no estádio. O que corre no estádio Coríntios 9:24, 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Por quê? Porque ele chega primeiro, ele chega na frente. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Se abstém por quê? Ele não vai se encher de porcaria, porque senão ele não vai ter forças para lutar. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então, aqui, ele toma, o apóstolo Paulo, ele pega o exemplo dos atletas, que eles tentam se desvencilhar de tudo que não é necessário para poderem ganhar velocidade, ganhar força, ganhar potência no desempenho da sua atividade esportiva. E muitos anos atrás, eu me lembro do Lemão ter falado isso numa reunião dos ciclistas. E ele falou dos ciclistas, que os ciclistas costumam depilar as pernas e os braços, porque os pelos aumentam o arrasto, aumentam a resistência ao vento. Tem um ator aí da televisão de novela que ele deve ser um fracasso nas corridas de bicicleta, né? Porque o cara é peludo inteiro e parece que está com um paletó, um casaco de peles. Mas muito interessante isso, porque realmente o vento, uma velocidade, pode fazer uma diferença se você tem um corpo, umas pernas peludas ou umas pernas lisinhas, aerodinâmicas, que o vento passa sem se enroscar, né? Tanto é que eles não pilotam a bicicleta nas corridas de cabelo solto no ar, assim, balançando, e as atletas mulheres também não, né? Mas põem todos uma touquinha, bem... Já hoje, eu acho que nem precisa mais depilar as pernas e os braços, porque existem tecidos hoje, os tecidos usados por esses ciclistas, eles têm uma espécie de escamas microscópicas que causam esse efeito de não produzir arrasto. Deixam eles muito mais aerodinâmicos. Então, eu citei isso durante a live, lembrei até o Lemão desse exemplo que ele deu anos atrás, e ele veio com outro exemplo melhor ainda. Ele está aprendendo cada dia mais. E esse exemplo melhor foi a questão de uma corrida que aconteceu uma vez entre dois apóstolos. Não sei se vocês sabem, mas teve uma corrida, né? Dois apóstolos apostaram uma corrida. Nós vemos lá no Evangelho. Eles saíram correndo, assim que avisaram que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, Pedro e João, saíram correndo, na disparada, para ver qual chegava primeiro no sepulcro, não é? E quem ganha a corrida? Foi João. João foi o primeiro que chegou, mas não entrou. Pedro chegou depois de João. Então, por quê? Porque Pedro era mais peludo? Não, não era isso. Ou era mais pesado, era mais velho? Não. Só nas fotografias que a gente vê um Pedro mais velho, barbudo, tal, e um João mais mocinho, né? Lá na foto da Santa Ceia, de Leonardo da Vinci, que ele pôs todo mundo sentado do lado só da mesa, que isso nunca existiu, e nem a mesa era daquela altura naquele tempo, eles sentavam no chão. Mas ali parece que João é bem novinho e Pedro é mais velhinho. Mas não é por isso. É porque Pedro correu carregando peso. E João correu sem carregar peso. João correu levinho. E Pedro correu pesado. Mas porque era mais gordo? Não. Não. Porque no momento em que avisaram que o Senhor tinha ressuscitado,
Pensa na consciência de Pedro, como é que ficou. Ele queria chegar lá no sepulcro, mas ao mesmo tempo ele não queria chegar lá no sepulcro. Ele queria encontrar o Senhor ressuscitado, mas ao mesmo tempo ele não queria encontrar o Senhor ressuscitado. Um pouco antes, ele tinha negado o Senhor. Ele tinha negado o Senhor 3 vezes. E apesar do olhar de compaixão que o Senhor deu para ele, lá da porta, ele pôde enxergar lá fora, ele estava sentado na fogueira junto com com os servos lá da casa do sumo sacerdote, e o Senhor olhou para ele lá de dentro, quando ele nega a 3ª vez, o galo canta, o Senhor olha para ele, imagina essa olhada que o Senhor deu, derrubou Pedro, ele ficou mal, e ali estava Pedro com uma consciência pesada, e quando nós estamos com a consciência pesada, enquanto nós não confessamos o nosso pecado ao Senhor, enquanto o Senhor não nos garante a nós, com o seu olhar, com a sua palavra, que nós temos o perdão garantido, nós vamos ser lentos. Por isso que quando a gente perde a comunhão com o Senhor, o que acontece com o nosso ministério? Vai para a cucuia, não é? Você não consegue mais falar de Cristo para as pessoas, você não consegue ensinar, você não consegue orar, você não consegue fazer nada, você fica numa depressão, e, ó dia, ó vida, eu sei que não vai dar certo. Por quê? Porque ficou pesado. Então, Pedro chegou depois de João, não que João estivesse fazendo academia e com isso ele estivesse mais preparado para aquela corrida ali. Não. É porque Pedro tinha uma coisa que o segurava. A sua consciência o segurava. Então, eu pergunto aqui para cada um de nós, será que a minha consciência está me segurando de avançar mais na corrida, nas coisas do Senhor? Será que eu estou deixando os pelos da minha perna, né, ou dos meus braços, ou meu cabelo, criarem atrito com o ar, criarem um arrasto e reduzirem o meu desempenho? Porque se eu estou fazendo isso, é hora de pegar e ajoelhar e confessar os meus pecados ao Senhor. Resolver essa questão. Até mesmo quando temos alguma coisa contra o irmão, isso nos ensina lá em Mateus capítulo 18, né? Vai lá, confessa, acho que é 18 que fala. Não, se você vai levar alguma coisa ao altar e tem alguma coisa contra o seu irmão, vai primeiro resolver isso e depois leva a sua oferta ao altar. Mas lá em Mateus 18 também fala de 2 que tinham um problema lá entre eles, e eles precisavam resolver esse problema entre eles. E se não é resolvido um problema que você tem com alguém ou com algo, o seu desempenho no avanço na vida cristã vai cair.